Olá pessoal, meu nome é Gilvan e conforme eu disse nos dois primeiros vídeos, eu pretendo fazer uma série de vídeos baseados nos ensinamentos de Joel Goldsmith e nas escrituras sagradas, na Bíblia. E eu disse que a primeira coisa que nós devemos compreender no caminho espiritual é a verdade de que Deus é o único poder. Não existe outro poder além de Deus. E nós não precisamos ser desenvolvidos espiritualmente para compreender essa verdade. Intelectualmente mesmo, a gente pode entender essa verdade. Porque se Deus é infinito, onipotente, onipresente, então, logicamente, Ele é o único poder. Não há outro poder, porque não tem como existir dois infinitos, duas onipotências ou duas presenças. Se existisse dois infinitos, não seriam infinitos, seriam limitados, porque um limitaria o outro. Com isso, nós chegamos à conclusão de que Deus é o único poder. Não precisamos ser espiritualmente desenvolvidos para poder entender essa verdade. E podemos entender intelectualmente, mas o difícil é pôr isso em prática. Porque quando nós não entendemos isto espiritualmente ou não colocamos essa verdade em prática, nós confere poder a um monte de coisas. Nós confere poder ao diabo, a espíritos malignos, às outras pessoas. Nós confere poder aos micróbios, aos germes. Nós conferimos poder a um monte de coisas quando nós não entendemos que Deus é o único poder, é a essência, a fonte de todas as coisas. Todas as coisas nós podemos dizer que são efeitos e Deus é a causa. E não existe poder no efeito. Poder está na causa que criou o efeito. E a segunda coisa que nós temos que entender também é a de que este mundo aqui, este mundo fenomênico, é projeção da mente humana. Este mundo material é projeção da nossa mente. Ele não é o mundo real. Não é o mundo verdadeiro criado por Deus de acordo com o que nós vemos ou sentimos ou ouvimos. Não é o mundo real. Este mundo é o mundo de projeção da mente humana. Cada um de nós criamos a nossa realidade neste mundo fenomênico de acordo com nossas crenças, com nossos pensamentos, com nossas atitudes, com as coisas que nós aprendemos desde a infância e estamos aprendendo também até agora. E com isso, nós devemos entender que o nosso corpo carnal também não é existência verdadeira. O nosso corpo carnal também é projeção da mente. Podemos dizer que o nosso corpo carnal, assim como todas as formas de vida que está criada, são manifestações da vida que a vida temporariamente, provisoriamente toma aquela forma. E este corpo carnal, nosso corpo carnal, é uma forma provisória que a vida toma para cumprir determinada missão aqui neste mundo fenomênico, neste mundo material. Assim sendo, o nosso corpo por si mesmo e em si mesmo, ele não existe, ele não tem força, não tem vida por si próprio. Ele não é nada por si mesmo. A vida o criou e a vida o mantém. O nosso corpo é apenas uma forma, um efeito. A vida é a causa e o poder está na causa. Assim sendo, nós não devemos conferir poder ao nosso corpo carnal, porque o poder mesmo está no Espírito. Jesus Cristo disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Nós chegamos assim a
Seguinte conclusão, de que o nosso corpo carnal, ele não é essencial. Ele não tem um valor eterno para Deus. Ele é uma forma provisória. Então, ele não tem um valor eterno. E para Deus, ele não tem nenhum valor. E para Deus, que é o Espírito, não serve para nada, a não ser provisoriamente para se manifestar neste mundo. Há também na Bíblia uma outra passagem que diz assim: todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Como nós podemos ver nessa passagem, Deus criou todas as coisas e para Ele mesmo. Chegamos, porém, à conclusão de que Deus não iria criar nada dessas coisas que acontecem neste mundo fenomênico. Sofrimento, miséria, pobreza, guerras, doenças, morte, pecado. Essas coisas não são criações de Deus, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. E Deus não iria criar esses males para Ele. Então, o que são esses males que acontecem neste mundo, que nós vemos aqui neste mundo e que nós padecemos neste mundo? Logicamente, coisas, criações da nossa própria mente, ilusões da nossa própria mente. O ser humano, desde quando simbolicamente Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles passaram a conhecer o bem e o mal. E com isto eles foram expulsos do paraíso. Ser expulso do paraíso significa o quê? Ser expulso do seu estado de harmonia, de paz, de alegria, de saúde. Não é que eles foram expulsos assim como tira eles de um lugar e põe em outro lugar. Não, isso é simbólico. Eles foram expulsos do seu estado natural de harmonia e com suas ilusões passaram a viver num mundo de desarmonia. E todos esses sofrimentos, todas essas misérias que a gente vê neste mundo, essas catástrofes, todos esses problemas que a gente vê no mundo, não passa disso, de projeções da nossa mente, porque nós acreditamos e damos poder tanto ao bem como ao mal neste mundo fenomênico, sendo que neste mundo fenomênico não existe nem o bem e nem o mal. O único bem verdadeiro é Deus. Deus criou todas as coisas e para Ele, e Deus não iria criar o mal de espécie alguma para Ele. Então nós chegamos à conclusão de que tudo isto são projeções da mente humana. Mesmo aquelas pessoas que são boas aqui fenomenicamente neste mundo, elas guardam dentro de si alguns sentimentos, porque isso é próprio da carne, do ser carnal, do ser egóico que nós somos, da nossa mente, né? Então, mesmo as pessoas que são boas, né, que preferem mais viver na parte do bem do que do mal, mesmo essas pessoas, elas têm dentro de si esses sentimentos, esses pensamentos. Então, em determinado momento, dependendo de certa circunstância, ela pode agir de forma negativa ou até má. Então, como a gente pode ver, tudo é projeção da mente das pessoas. Existem aquelas pessoas que gostam mesmo de fazer a maldade, outras fazem a maldade por falta de conhecimento, e existem as pessoas que preferem o bem, não vão para o lado do mal, e existem aquelas pessoas que fazem o mal dominadas por certos sentimentos como ódio, ciúmes, inveja, e de qualquer forma a gente chega à conclusão de que tudo neste mundo é projeção da mente humana. Não devemos atribuir a Deus os males que acontecem neste mundo.
nem o mal e nem o bem, porque isto é uma coisa nossa que todos nós temos dentro de nós como herança adâmica, vamos dizer assim, como um tipo de herança adâmica que conheceu o bem e o mal, comeram o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. E nós trazemos essa herança adâmica conosco. Todos nós somos assim. Então, por isso que existem as pessoas boas e as pessoas más neste mundo fenomênico. Existe as que praticam o bem e as que praticam o mal, porque todos nós carregamos essas duas coisas dentro de nós. Mas quanto a Deus, não, nós não devemos responsabilizar a Deus por isso, porque Deus é o Criador de tudo e Ele criou tudo para Ele. Assim sendo, Deus não iria criar nenhuma espécie de mal para Ele. Seria uma incoerência, uma falta de sabedoria de um ser que nós consideramos infinito em sabedoria. E o bom disso tudo é que quando nós compreendemos essas verdades, nós passamos a viver de forma tranquila, despreocupado com as coisas. Despreocupado porque sabemos que tudo neste mundo é produto de ilusão. Não tem existência real, verdadeira, objetiva. Então nós vivemos despreocupados, desapegados das coisas materiais, do nosso próprio corpo. E vamos procurar viver mais, praticar mais também a meditação. Porque a meditação é a única forma de nos ligarmos ao nosso ser interior. E quando meditamos, quando praticamos a meditação constantemente, diariamente, nós voltamos a nossa visão para o mundo real, que é o mundo de Deus, o mundo verdadeiro, e deixamos de conferir poder a este mundo material. Em outras palavras, nós mudamos a nossa visão para dentro de nós mesmos, que é onde o reino de Deus está, e tiramos a nossa visão do mundo material. E com isto a gente passa a ter mais alegria e domínio próprio. Não se deixa mais levar pelas coisas que acontecem neste mundo. Não nos apegamos, não nos preocupamos e, como diz Joel Goldsmith, não precisamos ter medo, nem odiar e nem amar coisa alguma deste mundo. Há uma coisa que Joel Goldsmith ele fala muito, nos livros dele, é que Deus conhece as nossas necessidades. Sim, isto realmente é real, é verdade, está escrito na Bíblia. Jesus Cristo disse isso. Ele disse: não vos preocupeis com o que comer, nem com o que beber, nem com o que vestir. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Jesus Cristo disse isso. Mas o negócio é assim: o Joel Goldsmith, quando ele estava começando o seu ministério de cura, por exemplo, ele teve uma mulher que pediu para ele curar ela, e ele disse que não sabia o que fazer. Então o que ele fez? Ele orou a Deus na meditação, Ele orou a Deus, dizendo que ele não sabia o que fazer, que se Deus se revelasse a ele. E de repente Deus se revelou a ele, e passado alguns dias aquela mulher ligou para ele dizendo que estava completamente curada. Então, como nós podemos ver, Deus conhece as nossas necessidades, assim como Joel Goldsmith fala, que Deus conhece as nossas necessidades, então não temos necessidade de pedir nada a Deus. Mas só que o Joel, ele fez isso aí, ele não sabia o que fazer. Então o que ele fez? Ele orou a Deus. E Deus agiu.
E dias depois a mulher liga para ele dizendo que estava completamente curada. Deus conhece as nossas necessidades, Deus sabe o que é necessário e o que é melhor para nós. E como vocês sabem, Joel Goldsmith ele fala muito isso aí, e que nós não devemos fazer petições a Deus, né? Suplicar a Deus, humilhar ali pedindo as coisas para Deus conforme os nossos desejos. Não precisamos fazer isso. Só que tem um segredo por trás disso. Quando nós vamos orar para Deus, ou quando nós sentamos em meditação e silenciamos a nossa mente, voltando nossa mente para Deus, Deus conhece as nossas necessidades e Ele vai se manifestar conforme as nossas necessidades mesmo. Só que Jesus Cristo disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então, quando nós oramos a Deus, sem petições, sem querer pôr Deus a par do que nós necessitamos, sem suplicar, sem se humilhar, nós simplesmente voltamos-nos para Deus e dizemos: seja feita a vossa vontade, Pai. Tu conheces as minhas necessidades, seja feita a sua vontade em minha vida, em mim e através de mim. Então nós estamos praticando o que Jesus Cristo disse: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em todas as coisas que nós formos fazer, nós devemos fazer isto. Sentar silenciosamente em estado de meditação e Deus vai agir de acordo, porque Deus conhece a nossa necessidade e nós estamos buscando Deus na nossa meditação. E também quando nós oramos sem petições ou sem desejos egóicos de querer obter isso ou aquilo, mas simplesmente entregando-nos a Deus, que seja feita a vontade dele, então o que acontece? Nós estamos buscando o reino de Deus e, consequentemente, estamos praticando um dos maiores mandamentos de toda a Bíblia, que é pôr Deus acima de tudo. Coloque Deus em todos os teus caminhos, confie nele e ele tudo fará. Estaremos praticando essas verdades, esses mandamentos de Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, colocando a vontade dele em primeiro lugar. Vamos supor, por exemplo, que você tem uma entrevista de emprego e você se sente nervoso, preocupado, né? Ou ansioso. O que você deve fazer nessa situação? Você simplesmente senta ou você fica em silêncio com a mente voltada para Deus, porque Deus conhece a sua necessidade, ou então você diz para Deus assim, como o Joel Goldsmith fez, né? Pai, eu estou indo para uma entrevista de emprego e eu não sei o que falar nem o que fazer. O Senhor é o entrevistador que vai me entrevistar e o Senhor também é o entrevistado que sou eu. É o Senhor fazendo todas as coisas através de todas as pessoas. Então que seja feita a vossa vontade, Pai. E pronto. Quando você faz isso, você está buscando o reino de Deus. Você está colocando Deus acima de todas as coisas. E se aquele emprego for para você, se for a vontade de Deus de que ele seja seu, ele será seu de qualquer forma. Mesmo que existam pessoas lá que tenham um currículo melhor do que o seu, ou seja, mais qualificada do que você, esse emprego será seu. E se não for seu, você também não precisa se preocupar, porque Deus tem outra coisa melhor para você. Joel Goldsmith, ele sempre fazia isso nas orações dele, mas só que sem desejos egoístas, né? Simplesmente colocando a vontade de Deus em sua vida em primeiro lugar.
Por isso, a oração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Então, que seja feita a vontade de Deus. Quando fazemos isso, estamos buscando Deus, buscando o reino de Deus que está dentro de nós, sem manifestar nenhum desejo egóico, sem querer que as coisas saiam do nosso modo, porque aí já é coisa do ego. Quando nós, por exemplo, queremos esse emprego de qualquer forma e ficamos preocupados e de qualquer forma queremos esse emprego, isso aí é coisa do ego. Não devemos agir assim. Devemos entregar a Deus, na vontade de Deus, e ir a tal entrevista. E aí, seja qual for o resultado, agradeça a Deus, mesmo que o emprego não seja seu, porque Deus terá uma coisa bem melhor para você. Isto é referente a tudo na nossa vida. Nós devemos sempre praticar isto. Ao sairmos de casa, por exemplo, para dirigir o nosso automóvel, em meditação ou em oração, nós devemos reconhecer Deus como o único motorista. O Joel Goldsmith fala sobre isso. Deus como o único motorista nas estradas. E assim estaremos livres de acidente. Estamos reconhecendo Deus em todas as pessoas, em todas as coisas. Em outras palavras, estamos buscando Deus, colocando Ele acima de todas as coisas. E quando fazemos isto, tudo sai na mais perfeita harmonia. Nós temos paz e viveremos mais tranquilos. Mesmo que a princípio a gente coloque isso em prática e venha aqueles sentimentos ou pensamentos negativos, que sempre vem mesmo, a gente deve rebatê-los, simplesmente dizendo que seja feita a vontade de Deus. Aos poucos esses pensamentos, esses sentimentos vão perdendo a força e nós vamos adquirindo uma certa tranquilidade e fé, e a partir daí adquirimos a confiança. E pronto, quando adquirimos a confiança, acabou todos os problemas. Porque a confiança é tudo. Joel Goldsmith, quando ele começou, ele teve esse tipo de dúvida e sempre recorria a Deus, né? Mas depois que ele adquiriu a confiança, ele nem precisava recorrer a Deus, porque ele sabia que Deus era quem realizava todas as obras. E o mesmo acontecerá conosco se nós colocar isto em prática. Quando nós praticamos essas verdades e colocamos Deus à frente de tudo, nós vamos adquirindo a confiança e daqui a pouco nós nem precisamos mais meditar ou orar a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, porque sabemos dentro de nós que Deus está em todas as coisas, que Deus é o único que realiza todas as coisas, todas as obras. E outra coisa, pessoal, sobre o julgamento. A gente não deve procurar julgar as outras pessoas, nem criticar as outras pessoas, porque se nós julgamos, uma determinada pessoa ou as pessoas com as ações que elas praticam, as ações más, que elas praticam, geralmente a gente está trazendo aquele mal que aquela pessoa praticou para dentro de nós. Por isso que Jesus Cristo disse: não julgue, porque à medida com que julgardes, será julgado. Por quê? Jesus não estava dizendo isso como uma forma de castigo, de punição. Não, ele estava falando isso como uma forma de retorno. Porque quando nós vemos o mal em outra pessoa e criticamos, nós estamos criando aquele mesmo mal dentro de nós. E este mal, uma hora, ele vai se manifestar, talvez até em dobro. E aí é o que acontece, que Jesus disse: quem julga será julgado. E você será julgado da mesma forma que julgou a outra pessoa ou criticou a outra pessoa. Portanto, vamos observar nossa mente, praticar meditação e observar nossa mente. Quando sentirmos aquela propensão
de criticar alguém, opa, pare, imediatamente, pare a sua mente, dê um comando para ela parar e contemple o Filho de Deus, a vida de Deus que aquela pessoa é. Você não precisa fazer isso falando para todo mundo, escandalosamente, não, em silêncio dentro de você mesmo. Você fala isso aí, pensa isso aí, pronto, e sua mente, aos poucos, ela vai parando com o julgamento, porque a nossa mente, para criticar os outros e julgar os outros, nossa, ela é perfeita, né? Mas quando nós damos um stop nela, aí ela vai perdendo a força, né? Porque nós somos consciência, nós não somos a mente, nós somos consciência. O único problema é que nós nos deixamos dominar pela mente, porque nós pensamos que nós somos a nossa mente, nós acreditamos que somos aquilo que pensamos, e nós não somos o que pensamos, nós somos consciência pura, nós somos vida, espíritos puros. E aí, quando nós não temos esse conhecimento, nós deixamos a mente nos dominar, os pensamentos, os nossos sentimentos, nós deixamos dominar. Mas quando nós estamos conscientes da nossa presença, e é por isso que nós praticamos a meditação, para nos tornarmos conscientes de nossa presença, do Deus que habita em nós, então nós saímos fora do controle da mente e passamos a viver de forma consciente. E a nossa mente não terá mais domínio, poder sobre nós. Por isso a importância de praticar a meditação e praticar a observação durante o dia todo na nossa vida, para não nos deixarmos ser dominados pelos pensamentos negativos ou pelas coisas negativas que nós vemos no mundo. E também não julgar as outras pessoas e nem julgar a nós mesmos também. Porque muitas vezes nós também julgamos a nós mesmos quando nós praticamos uma determinada ação que a gente acha que não é legal, não foi boa. A gente fica julgando, sentindo aquele sentimento de culpa. E isto é extremamente prejudicial para nosso espírito, para nossa saúde, até nossa saúde física. Então, devemos sempre estar em observação para não julgar as outras pessoas e nem a nós mesmos e nem a nada. Manter a nossa mente limpa de tudo isso aí. É fácil? Não, não é fácil, mas temos que pôr em prática. Quando nós queremos realmente uma coisa, a gente coloca em prática. E com o tempo, nós não precisamos mais fazer nenhum esforço, porque se tornará um hábito na nossa vida. Se tornará uma confiança habitual, né? E a gente fará isso com naturalidade. Será parte da nossa vida. Então, pessoal, é isso aí que eu gostaria de falar para vocês hoje, né? Espero vocês nos próximos vídeos. Quem não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, toque o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Dê um like aí se vocês gostaram do vídeo. Comente aí o que vocês quiserem comentar, façam pergunta, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou perguntar o significado de alguma passagem bíblica, como eu já falei. Se eu souber, eu já respondo. Se eu não souber, eu vou meditar sobre tal passagem e depois que eu receber a revelação, eu darei a explicação para vocês. E é assim, eu quero que vocês se entrosem também com este canal para que ele cresça e muitas pessoas venham a se tornar espiritualmente evoluídas, né? Temos que fazer isso porque o mundo se tornou muito materialista e isto vai acabar com toda a humanidade se as pessoas não se interessarem em conhecer a verdade. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês, felicidade, paz e até o próximo vídeo. Muito obrigado.